Olá pessoal, professor Igor Thiago, para comentar com vocês as questões do seu simulado de Ciências Humanas, tudo bem? Olha só, nós temos uma questão agora sobre climatologia, né? É uma questão que ela varia, né, de nível fácil para médio, né? No TRI a gente não pode perder essas questões, porque existem alguns elementos do texto que podem ajudar a respondê-las. Mas se nós estamos falando de climatologia, né, as relações do clima, a gente está identificando aspectos da paisagem que podem interferir na sociedade humana. É competência de área 6, habilidade 27. Tudo bem? Então, olha só, nós temos um texto do livro Introdução à Geografia para a Climatologia para os Trópicos, do professor Ayoade, que vai dizer o seguinte: qualquer sistema agrícola é um ecossistema feito pelo homem, que depende do clima para funcionar, de forma semelhante ao ecossistema natural. Os principais elementos climáticos que afetam a produção agrícola são os mesmos que influenciam na vegetação natural. Entre eles se incluem a radiação solar, a temperatura e a umidade. Esses parâmetros climáticos e outros que dependem deles determinam em larga escala a distribuição global dos cultivos e da pecuária, assim como a produção agrícola e produtividade dos rebanhos dentro de uma zona climática. Ou seja, ele está descrevendo para a gente que mesmo com a atividade humana você tem influência do meio natural, né? E aí o comando da questão ele vai dizer o seguinte: a despeito dos avanços tecnológicos, nesse caso eu não estou considerando os avanços tecnológicos, eu estou considerando a sociedade relacionada com o clima, né? E aí lembrando que a sociedade relacionada com o clima, para que eu tenha uma agricultura tradicional, porque na moderna não se encaixa esse padrão, eu preciso do clima, né? No caso de uma agricultura moderna, aí eu precisaria mesmo apenas dos elementos tecnológicos, tá? Então lembre-se que para a agricultura eu preciso de terra, eu preciso de trabalho, que é mão de obra, e eu preciso de capital, né? A tecnologia está ligada a esse capital, mas ele coloca bem no início, a despeito, apesar de, que impacta na relação clima-agricultura, o autor defende que, no caso do texto, ele defende que existe, sim, uma relação entre clima e agricultura, que isso vai estar indicado na letra B. A letra A, ela vai ter um distrator que ele coloca uma correlação entre vegetação e agricultura, mas na verdade existe uma correlação entre vegetação e clima. A letra C, o modo de produção supera as adversidades climáticas, não supera, apenas com a parte de tecnologia, mas isso o texto não indica, tá? É possível ampliar a produção agrícola pela análise climática? Cuidado, eu preciso que o clima se concretize para poder ampliar a produção agrícola, perfeito? O conhecimento da climatologia é a base da produção agrícola. Na verdade, sim, o conhecimento da climatologia ele é um dos fatores da produção agrícola. Eu preciso de um outro arcabouço para a agricultura, que é terra, trabalho e capital. Tudo bem? Então, letra B gabarita a nossa questão. Grande abraço, até a próxima.